Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, avançando neste tempo da Quaresma, a Santa Liturgia nos apresenta hoje, enfim, o tema desta água viva, o tema desta fonte de água viva que jorra para a eternidade. Na primeira leitura, nós vamos ver este embate do povo de Deus com Moisés e com o próprio Deus, onde o povo, sentindo sede, começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, e exigindo, portanto, água e colocando Deus à prova. Será que pode então dar-nos de beber? Será que foi para morrermos de sede que nos libertou do Egito? E assim por diante. E Deus, vendo a dureza do coração daquele povo, vendo a desconfiança, vendo então como o tentava, Deus fez com que Moisés desse de beber aquele povo. Desse de beber aquele povo, mandando ferir a rocha com o seu cajado e fazendo brotar daquela rocha uma torrente de água que saciou a sede daquele povo e também de todo o rebanho. Mas Deus, na sua ira, disse àquele povo que não entrariam no seu repouso prometido. E de fato, daquelas pessoas que saíram do Egito, apenas Caleb e Josué entraram na terra prometida. Todos os outros que entraram foram aqueles que nasceram durante a longa caminhada no deserto que durou mais de 40 anos. Depois vai dizer aqui o salmo de hoje que nós não devemos nos comportar como aquele povo em massa, como aquele povo em Meriba, no deserto, neste episódio narrado pela primeira leitura. E nos exorta a não fecharmos os nossos corações, mas abrirmos-nos à vontade de Deus. Vai dizer aí o salmo: não fecheis o vosso coração, mas ouvi hoje a voz do vosso Deus. Não fecheis os corações, mas ouvi a voz do vosso Deus. Ouvi a voz daquele que quer vos conduzir à plena saciedade, aquele que quer saciar a vossa sede de felicidade, aquele que quer saciar a vossa sede de paz, a vossa sede de sentido para a vossa própria caminhada. Deus, Ele é esta fonte de água viva que quer então nos conduzir à plena realização enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto cristãos. Vai dizer depois a segunda leitura, São Paulo, para que como que nos animar a acolher a palavra de Deus, a não deixar com que o inimigo possa colocar em nosso coração um mínimo de desconfiança em relação ao amor que Deus nos tem. Ele vai testemunhar isto, dizer que, veja, o fato de Deus ter morrido na cruz, o próprio Cristo ter morrido na cruz, dando a vida por nós, quando nós éramos inimigos de Deus, pecadores. O que é um pecador? Aquele que é apegado ao seu pecado, aquele que ama o seu pecado, aquele que desprezou a lei de Deus por conta dos seus vícios e pecados. Então, Deus deu a vida dele por nós quando nós ainda estávamos chafurdados em nossos pecados. E assim demonstra o amor que ele nos tem. Se Deus fez isto por nós, quando nós éramos então ali mergulhados no mal, isto mostra a grandeza do amor que ele nos tem. Cristo, no Santo Evangelho, vai nos dizer, vai nesse diálogo com a samaritana, no poço de Jacó, nos dizer que ele mesmo é esta água viva, da qual aquela rocha que brota no deserto é uma prefigura. Jesus é a água viva, aquela matou a sede do corpo, mas Cristo, ele mata a sede de nossa alma. Cristo dá sentido à nossa caminhada. Cristo dá sentido à nossa existência. É necessário que nós façamos aquilo que diz o Salmo, abramos o nosso coração. Na medida em que o diálogo de Cristo vai se estendendo com aquela mulher samaritana, ela vai compreendendo que não se trata tanto apenas de saciar a sede do corpo, mas, sobretudo, a sede da alma, porque ela vivia em uma situação irregular. Jesus diz, você já teve 5 homens e o que você tem agora não é teu. Vivia, portanto, numa situação irregular, buscando algo que desse sentido, como tantos em nossos dias
hoje fazem também. Indo de pecado em pecado, de vício em vício, buscando em um lugar e em outro, em uma situação ou em outra, um sentido para a sua caminhada, quando apenas em Cristo isto pode ser encontrado. É importante que na nossa evangelização ajudemos os nossos irmãos a compreenderem, ajudemos a todos a compreenderem que Cristo é a resposta para os mais profundos anseios do coração do ser humano. Em Cristo é que se encontra a felicidade que todos nós almejamos. É em Cristo que se encontra a paz que todos nós queremos. É em Cristo que se encontra a verdadeira alegria. Cristo dá sentido à nossa existência e é a razão da nossa caminhada. Ele é o fim último que o nosso coração, ainda que inconsciente, almeja. Por isso é preciso buscá-lo. E por isso é preciso apresentar aos seres humanos de hoje, às pessoas de hoje, este que é a resposta de Deus para os anseios de nossa alma. Ele é a água viva. Aquela água viva que, uma vez que experimentada, uma vez sorvida por nós, torna-se também em nós uma fonte que jorra para a vida eterna, segundo as suas mesmas palavras. Jesus vem, portanto, dar sentido à nossa existência. E é importante que nós tenhamos uma consciência cada vez mais clara e profunda desta verdade. Porque quando é assim, as nossas atitudes mudam. Quando é assim, então o nosso comportamento fica diferente. Nós buscamos a conversão e é isto que nós estamos clamando de maneira muito especial neste tempo quaresmal. A nossa mudança de vida. Conseguir, portanto, enxergar a verdade que é Cristo. Conseguir perceber que Ele é esta água que sacia o desejo que nós temos de bem e de felicidade é fundamental, a fim de que nós possamos, então, colocar nele os nossos esforços e não na busca de qualquer outra coisa que fora dele esteja. Como diz, mais uma vez, o Salmo, é preciso abrir o coração. Nós não podemos cair naquela tentação do povo no deserto aquele dia, em que eles tentaram a Deus, em que eles fecharam o seu coração, que não quiseram acolher a palavra do Senhor. É preciso acolher a palavra do Senhor a fim de que nós possamos adorar a Deus em espírito e verdade. É o que Jesus explica àquela mulher samaritana, que não será nem em Jerusalém, nem na Samaria ou em qualquer outro lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e verdade. Espírito e verdade. Porque Deus é Espírito, e são estes os adoradores que o Pai busca. E o que significa adorar em Espírito e verdade? Para que nós não possamos ter uma compreensão errada, Cristo havia falado um pouquinho antes com seus discípulos: eu tenho um alimento que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade do Pai, conforme também nos narra a carta aos Hebreus, no capítulo 10, aquele sublime e maravilhoso diálogo entre o Pai e o Filho. Quando o Filho diz ao Pai: deste-me um corpo, não quisestes oblações, nem sacrifícios, nem holocausto pelos pecados, deste-me um corpo. E eu disse: eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. E este é o alimento que nos sacia para a vida eterna. Esta é a água que, de fato, nos dá toda esta realização, que faz com que nós nos sintamos satisfeitos e não tenhamos mais sede das coisas do mundo. Pelo menos não tenhamos aquela sede desordenada, aquela sede insaciável pelas coisas que estão fora de Deus, pelas coisas caducas e passageiras. Jesus, ele nos mostra que este alimento e que esta água viva, de fato, elas nos conduzem, elas mantêm, melhor falando, não a nossa vida física, mas, sobretudo, a nossa vida espiritual. Ela dá sentido à nossa caminhada. Ela, de fato, é o fundamento de toda a busca que nós fazemos. Meus amados irmãos, é necessário ajudar todos a perceberem esta grande verdade. Veja, no Salmo de hoje, assim como nas leituras do domingo passado, neste tempo da Quaresma, como este esforço, como este acento, a necessidade de levarmos a sério a palavra de Deus. No domingo da Transfiguração, dizia lá o Pai: este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. Hoje vai dizer a palavra do Senhor: não fecheis o vosso coração, mas escutai a voz do vosso Deus.
Escutai a voz do vosso Deus. É desta forma que nós, então, encontraremos a saciedade para a nossa alma. Adorar em espírito e verdade significa fazer valer em nossa vida a vontade de Deus. Adorar em espírito e verdade significa, portanto, trazer para mais íntimo dos nossos corações esta convicção de que na palavra de Deus está a saciedade dos nossos desejos. Na palavra de Deus está a resposta para os nossos anseios. Na palavra de Deus encontra-se a nossa plena liberdade e a nossa plena realização. Esta palavra viva, que é Cristo, esta palavra viva, que é o próprio Senhor. Amados irmãos, neste dia tão solene, que além de ser um domingo da Quaresma, terceiro domingo, é também a celebração do glorioso patriarca São José. Podemos encerrar dizendo que este é o grande modelo. O modelo daquele que escuta a palavra de Deus e a pratica. É edificante se observar que na palavra de Deus, na narração do Santo Evangelho, não existe nenhuma palavra de São José. Nenhuma. Mas existem muitas realizações. É por demais eloquente esta força com que se diz, com que se fala as suas próprias atitudes. São José foi aquele que sempre ouviu a voz de Deus por meio dos seus anjos e colocou imediatamente em prática. E assim deu-nos um modelo do que é esta santidade que nós também precisamos viver. São José é o modelo para nós, colocado neste dia, nesse tempo quaresmal. Aquele que sabe escutar, aquele que acolhe, aquele que realiza, aquele que tornou-se bem-aventurado, porque ouviu, acolheu e realizou em sua vida a vontade de Deus. Que a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe do Céu, nos ajude, ela, juntamente com o seu castíssimo esposo São José, intercedam ao Senhor, a fim de que nós possamos ter a mesma bem-aventurança de ouvir, acolher e colocar em prática a palavra de Deus. Que nós não fechemos os nossos corações, mas nos abramos à palavra que sacia, a água viva, que faz com que nós também nos tornemos fonte para tantos outros e canal da graça para os nossos irmãos. Aqueles que vivem o Evangelho, de alguma forma, irão testemunhá-lo a tantas outras pessoas que encontrarão a partir disto o sentido também para a sua caminhada, para a sua existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.